Se você pensa que esse texto é sobre o laranja do norte, entenda que quando falo do laranja, eu tô falando de uma cor que tem tanto em comum desde política, bebida, comida, yoga, Índia e religião. A palavra laranja vem do persa narang, que viajou pela Índia, pelo árabe com nomes muito próximos, até chegar como conhecemos em português, laranja. A cor e a laranja já não são as mesmas coisas. Até a Fanta laranja é feita de maçã. A laranja virou cor de extremismo na Índia e de partido político. Em swamis na Índia, que ninguém mais acredita, pois compra-se um título de swami por apenas $300. O laranja é usado por clubes masculinistas cristãos e nova eras brasileiros, que sobem um morro para gritar urra-urra, para curarem um masculino onde, na verdade, nada se cura, pois caráter não é doença que se cure, é personalidade. Até virou cor de rede de yoga que não faz yoga e é seita. Todo mundo sabe no meio, mas melhor não falar muito, pois como tudo se resolve no meio, deixa que Shiva se resolve. Aquela história de quem faz yoga não quer guerra com ninguém, não é verdade. Já que a grande parte do público que pratica yoga usa do sistema militar para treinamento discipulado. Dentro do próprio yoga no Brasil, na Índia e em diversos locais do mundo, fazem igual. Isso não é novidade para ninguém, já que grande parte do yoga no Brasil se desenvolveu com militares durante o regime militar, e até hoje se utiliza do mesmo sistema. E na própria Índia também, essa é uma prática que continua sendo utilizada também por diversas escolas no mundo. E isso combate o quê? Se temos mais documentários sobre assédio e violência no nosso meio do que documentários falando realmente o que é o yoga, qual é o propósito do Ayurveda, ou do Vedanta, ou do Tantra e afins. Que cura é essa, afinal de contas? Pois a violência só cresce no mundo. Mais de 4 mulheres foram assassinadas por dia em 2025. O Brasil lidera há 17 anos o ranking de país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Em uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgada em maio de 2026, relatou que 49% das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais sofreram algum tipo de assédio no último ano. Até Jack, tem quem passa um pano. Depois ainda querem dizer que yoga, Ayurveda, Vedanta, Tantra e ciências irmãs não funcionam como igreja e religião no Brasil, pois nesses momentos que acontecem as violências, sempre é dito dentro das escolas e núcleos, vamos resolver internamente, exatamente como as igrejas e religiões já fazem há séculos e séculos. A famosa guerra que tanto se fala em textos, afinal de contas, é interna ou realmente é preciso dessa guerra externa também? Onde mais pobreza e morte aumenta de todos os lados, como em qualquer guerra. Nenhuma guerra tem vencedores reais. Temos desgraça, pobreza, destruição, famílias destruídas, cidades e sistemas totalmente dizimados, pessoas morrendo de fome, e isso acontece de todos os lados. Quem consegue ser a favor disso? Quem consegue usar isso como técnica de treinamento? E ainda falar de paz? Parece que vieram diretamente das tropas que foram de Juiz de Fora, Minas Gerais, até o Rio de Janeiro em 1964. É só tirar a farda camuflada e trocar por trapos de pano pelo corpo ou laranja ou branco e deixar a barba crescer. Daqui um pouco, tá todo mundo bebendo leite, vestindo o gubós, batendo o calcanhar e levantando o braço direito. Tudo isso a elite aplaude seus heróis. Pacote de Seven Boys. A guerra nunca foi externa, sempre foi interna e continua sendo. O resto é cocriado por nós humanos dentro de uma sociedade que ainda não aprendemos a viver. Por isso, tanta raiva, separação, preconceito e ódio. Mas será que vender a paz e treinar para a guerra faz sentido?
Ou é só mais um produto inventado para vender e ganhar bastante dinheiro na loucura alheia? Mas vender curso multinível, tudo bem, né? Isso sempre existiu, eu sei que você pode pensar dessa forma. E sim, a resposta é correta. Mas vamos pensar juntos. Por que, então, nunca aprendemos com tudo isso? Pensemos juntos. Será que o produto assim é mais mastigável? Ou mais digestível? Ou o mundo é como a vitamina C, melhora a sua imunologia, mas não te impede de pegar gripe? O laranja, ou como preferem chamar na Índia, cor de açafrão, é visto por muitos como uma cor santa até, de pessoas que realmente merecem usá-la, e não pagar 300 doleta e colocar o certificado na parede sem passar por nenhum passo a passo do sistema. Isso é, o que temos de monte, e muitos deles usando esse sistema para estuprar, violentar, roubar, enganar. E você aí continua batendo palma e fazendo namastê para essas pessoas. Tudo isso misturado com o poder do capital norte-americano nova era, que empacotou tudo como produto, colocou o guru como santo e ajudou a criação do guruzismo que hoje assola todo o planeta. Yoga Ayurveda é para pretos, brancos, ricos, pobres, ok, mas você não sabe o lado que morre. Pois estudar tudo isso sem ter noção de sociedade, classe, raça, história e um mínimo de bom senso, respeito e sem consciência de classe é sim como viver em uma seita. Se cair chuva de pedra.